Eu vou ter o prazer de conversar agora com um médico que merece todas as homenagens, que fez e que faz muito pela Bahia e pelos baianos. Para mim é como beber numa fonte de sabedoria, de bondade, de solidariedade. Ginecologista, obstetra, cirurgião, oncologista. 88 anos, mais de meio século dedicados à Liga Baiana contra o Câncer. Já foi presidente do Conselho Regional de Medicina, da Associação Baiana de Medicina, conselheiro do Conselho Federal de Medicina e ocupou cargo importante no Ministério da Saúde. Doutor Aristides, que prazer, quanta honra conversar com o senhor. É até difícil escolher por onde começar, mas vou começar pelos dias atuais. O senhor ainda dá expediente aqui no hospital, trabalha quase todo dia. Qual é o segredo de tanta vitalidade? Veja bem, Raimundo, eu primeiro quero registrar um agradecimento e a honra de ter você, que é um dos repórteres top da Globo. Oba. Embora, após a entrevista, eu dei uma característica na sua vida pessoal que, sem ser convidado, eu participei, mas você não sabe, vai saber agora. Mas quanto ao aqui, eu só posso lhe responder, é Deus que tem tido paciência comigo. Tem me ajudado porque... E o entusiasmo, o legado que a gente recebeu do trabalho de meu pai, o trabalho de Antônio Maltês, sobretudo de Carlos Maltês, que foi com quem mais de perto convivi, e que digo sempre, a obra encanta tantas pessoas que é um fato marcante, desagradável, mas que mostra a paixão que se tem pela obra. É que Carlos Maltês morreu em função do trabalho, da dedicação e dos grandes problemas que ele enfrentou, atingindo um momento crítico que o retirou da lista. Então, o que eu posso lhe responder é dessa maneira. É uma graça divina que me tem sido concedida para eu chegar aos meus 88 anos e estar podendo ainda dar alguma ajuda no trabalho de meu pai e dos seus seguidores. Mas tem um cuidado também pessoal que o senhor teve, né, evidentemente, né, para chegar com tanta lucidez, com tanta vitalidade, né, aos 88 anos. A única coisa, durante a vida eu pratiquei um pouco de esporte, né, sobretudo futebol. Não fui exagerado, mas vivi um pouco a vida também do seu lado pecaminoso, e ele me ajudou a chegar a esse ponto que nós estamos. Não teria outra coisa a lhe dizer, não sou muito reservado, muito contido nas participações das coisas da vida, mas também não sou exagerado, tenho noção do limite. Aproveitou bem a vida, né? Acredito que sim. E você falou em futebol, você torce para quem? Para o Bahia ou para o Vitória? Eu torço para o Bahia, fui conselheiro do Bahia, sou sócio do Bahia. Durante a minha juventude, era um torcedor apaixonado de estar na Graça, Fonte Nova, porque eu sou desde o tempo da Graça, dando uma presença permanente aos Jogos do Bahia. Então nós temos aqui um Bavi do bem. Eu sou torcedor do Vitória. Estou sofrendo muito, por sinal. Doutor Aristides, a história do combate ao câncer na Bahia começou com seu pai lá em 1936, né, se não me engano. E o doutor Aristides Maltês, ele criou a Liga, né, de combate ao câncer e começou a construir esse hospital. O senhor acompanhou, evidentemente, ainda criança, né, o senhor era criança naquela época, mas o senhor acompanhou aquela luta que ele teve para começar esse trabalho, essa obra tão grandiosa. O senhor tem lembranças daquele tempo? Veja bem, mais do que ter acompanhado, digamos assim, vivenciado com ele as posições, as iniciativas em prol do seu ideal, não. Mas vivi um pouco, porque ele morreu, eu tinha 9 anos, mas a sequência da vida me mostrou todo o trabalho que ele vinha fazendo. Embora, como você frisa, a luta contra o câncer na Bahia não começou em 36. Foi bastante antes, porque ele buscava uma solução para as mulheres que tinham câncer de colo do útero, porque ele fazia a especialidade da ginecologia,
ele fez várias tentativas em busca de socorro para essas mulheres e não conseguia. Foi quando teve a ideia de criar um Instituto de Câncer para a Bahia. Isso na década de 30, 32, 33, mais ou menos, inclusive quando eu nasci, que eu nasci em 1933. E a história, ela está ligada à história da luta contra o câncer no Brasil, que a primeira instituição a surgir foi em São Paulo, o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, que surgiu em 29. Já o professor já trabalhava em busca de encontrar alguma coisa para a Bahia, que só veio a culminar o seu trabalho em 1936, como a fundação da Liga Baiana contra o Câncer, após uma peregrinação muito difícil, delicada, resistente, porque alguns, como o próprio titular da cadeira de obstetrícia à época, o professor Almir de Oliveira, tentava desencorajar Aristides Maltês, achando que era uma missão impossível tentar fazer um hospital, um instituto de câncer para a Bahia. E ele não desistiu, até que veio a conseguir com a fundação da Liga, que a Liga é a mãe do hospital, o hospital é o filho único dela, mas que mantém toda a tradição da origem, e conseguimos chegar aos dias atuais. Quer dizer, ele plantou essa semente, né, e deu continuidade, porque veio depois o seu irmão, né, que continuou o trabalho dele, depois o senhor. Você acha que esse espírito, né, de solidariedade é da genética da família? É isso que eu acho que você concluiu aonde eu ia chegar. Deve ter sido um pouco de genética voltado para o lado da solidariedade, da filantropia, porque o professor desde cedo, não somente na sua luta contra o câncer, mas na sua própria clínica privada, ele atendia pessoas gratuitamente que não tinham amparo em outras áreas, né? Então eu acho que geneticamente nós herdamos algum genzinho mais poderoso para o lado da solidariedade, e para nós, filhos e netos, como a própria doutora Maria Romilda, que aqui está, é a próxima a pegar esse bastão em busca de manter a obra viva, tudo acho que em função desse legado. A vida da Liga e do próprio hospital se confunde muito com a família, né, na verdade. E o senhor se parece muito com ele, pelo menos a gente percebe nas fotografias, né? E as pessoas não lhe confundem com seu pai? Eu vou, diante do que você colocou, eu vou lhe dar uma passagem para um acontecimento aqui na casa. Quando eu assumi a presidência, eu tinha um repórter, Luiz Gonzaga, não sei se você conheceu, ele foi colega meu dos maristas, mas depois não nos vimos mais. Nessa ocasião, ele veio fazer uma entrevista comigo aqui. E quando eu vou entrando na sala, que era o memorial anterior, lá no próprio hospital, ele virou: Maltês, me desculpe, eu sou seu amigo, colega dos maristas, você se lembra? Lembro, Gonzaga. Você ficou muito metido a bobo. Mas o que é que houve? Por que é que você está me agredindo assim de início? Como é que você, sendo aquela pessoa simples que eu conhecia, que convivemos, praticamos esporte juntos, manda fazer um retrato daquele para botar aqui na sala? Era o retrato de meu pai. A fotografia dele não era sua, né? Exatamente. Então, esse é um fato que me levou a considerar de que a aparência era realmente forte. Agora, o senhor guarda algumas lembranças assim que lhe marcaram na infância, na convivência com seu pai? Guardo muito forte. Uma das mais fortes é a primeira vez que eu vi um voo de hidroavião. Antigamente, o aeroporto aqui era lá no Itapajipe, né? Ali na... Esqueci aquela... Ali na península, né? Exatamente. É onde tem disputas gatas, aquela área ali. Onde tinha um restaurante Convés, não sei se você alcançou. Isso. E ali era que se embarcava para fazer trajetos aéreos. E eu devia estar com os meus 8 anos, provavelmente, que quando ele morreu eu tinha 9 anos, e ele ia para o congresso em Montevidéu e me levou para assistir o embarque. E a imagem do hidroavião, ele embarcando em Itapajipe, como estou lhe dizendo, foi algo que ficou... Tanheiros,
no Poço Tanheiros é o nome, exatamente. Isso ficou bem marcado. E outra coisa que descrevia para Maria Romilda, fazendo um resumo da história dele, ele tinha uma fazenda aqui na Estrada Velha de Pirajá, no quilômetro 11 era a entrada. E ele conservava um espírito pueril e gostava das coisas de criança. Por exemplo, na fazenda tinha um lago artificial e que a predileção dele era chegar no lago, pegar uma porção de barquinhos movidos a óleo, tipo paquete, tipo lancha, e ir comprando no Largo do Tanque, na ida que nós íamos para a fazenda, peixes ornamentais que eram vendidos ali no Largo do Tanque, e era a predileção dele, apreciar essa presença dessa beleza dos peixes no tanque e nos mostrando a desenvoltura das lanchas e dos navios que eles tinham de miniatura, como uma lembrança que também ficou bem marcada. Belas lembranças, né, doutor X? Agora, qual era a realidade da saúde? O senhor até já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse mais. Qual era a realidade da saúde naquele período em que seu pai começou a se movimentar, a criar a Liga contra o Câncer, a construir esse hospital? Eu conheço pelos ecos, digamos assim, pelas deduções, mas não existia nenhuma estrutura, digamos, organizada na saúde. A começar, o próprio Ministério da Saúde era penso ao Ministério da Educação. Era Ministério de Educação e Saúde, que começou a tomar um pouquinho mais, digamos, de aparência na área de saúde, por mais contraditório que seja, porque ele era ligado à educação, mas com Simões Filho, que era o diretor da tarde e que foi ministro da Educação e Saúde. Mas do que nos foi legado, porque vivi propriamente, mas fruto dessas dificuldades, é que as instituições filantrópicas, que como eu friso sempre, desde aquela época como agora, ela não é parceira, não é aliada do governo. Ela é a continuidade do próprio governo. Ele nos delega a responsabilidade dele para que a instituição filantrópica atue no nome dele, visando, sobretudo, as pessoas que estão em situação social inferiorizada. E essa postura, eu digo sempre que o momento de outrora, até sobretudo a vinda do Sistema Único de Saúde, era de penúria. A instituição aqui, como eu citei há pouco, e é um fato muito marcante na casa, o falecimento de Carlos Maltês, que assim como você acha que eu, na idade que estou sempre aqui e venho, Carlos morava psicologicamente aqui. Era de manhã, de tarde, de noite. As grandes cirurgias na área da oncologia, as cirurgias alargadas, que ele foi mestre na Bahia nisto, a gente saía do consultório 7, 8 horas da noite para fazer cirurgia aqui até 3, 4 horas da manhã, para no outro dia vir trabalhar pela manhã. Né? Então, isso mostra exatamente a situação em que nós vivíamos e que você esporadicamente tinha um favor do governo. Ele precisava de você para a assistência da instituição, mas não lhe olhava como uma pessoa nobre, como um sentimento distinto de solidariedade ao participar dessa trajetória. E você vivia, como eu sempre, perante autoridades, perante a sociedade, de pires na mão, pedindo favor para que a instituição se mantivesse. A situação era tal que tinha uma caminhonete aqui na casa, você falando, lembro-me agora, uma rural, que muitas vezes ela ia para as feiras, no final de feiras, pegar as sobras da feira para trazer para o hospital. Então, você pode perceber que dificuldade era essa postura assistencial de uma entidade como esta, que não tinha nenhuma certeza do amanhã. Era sempre vivendo o presente para poder funcionar. E não tinha SUS, não tinha nada naquela época. Nada. Aí é que você tocou. Uma das coisas que a gente tem que mais exaltar no país, de mais
levar com cuidado, com carinho, com o máximo de zelo, é o SUS. O Sistema Único de Saúde, com todas as dificuldades, com todos os pontos negativos que se possa citar agora, tornou-se um milagre. Atendeu abertamente a toda a população. Isso é interessante, Raimundo, que aqui no hospital já aconteceu algumas vezes, com pessoas do Uruguai, com pessoas da Argentina, como uma pessoa da Martinica, que eu me lembro que eu mesmo atendi. O hospital, o SUS é aberto a todos. Se chega uma pessoa aqui da Argentina, do Paraguai, etc., não é proibido você atender. É um ser humano que está, você atende, e você comprovando isso, o SUS lhe financia de um modo irrisório, de um modo ínfimo, sem dúvida. Mas você tem a certeza de receber alguma coisa. Você tem a certeza de que você não vai fazer aquilo sem nenhuma perspectiva de ter algum aporte para o financiamento. Infelizmente, o SUS chegou tarde. Isso foi a partir da gestão João Figueiredo, embora a ação não foi dos militares, era sobretudo da época considerada esquerda, que era Arouca, o nome dele foi o carro-chefe. Começou com um projeto que era o PIAS, e assistência genérica, e se transformou nisso que é hoje. Então, eu devo lhe dizer que eu não posso imaginar mais como vivemos a época de meu pai, nem se fala, e depois como levamos com Carlos, quando nós assumimos, pela dificuldade. O hospital teve na iminência de fechar várias vezes, embora aqui você tenha uma credencial ímpar na área, pelo menos, de hospitais filantrópicos de câncer. Eu não vou exagerar fazendo incursões onde eu não domino. Mas esse é o único hospital que, desde o dia que inaugurou, em 2 de fevereiro de 1952, até a data atual, não deixou de funcionar um único dia que quer. Isso de domingo a domingo? De domingo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, nunca deixou. E como é que se vivia dentro do que você colocou da solidariedade? A gente vinha trabalhar, naturalmente eu vim trabalhar, eu me formei em dezembro de 1957 e vim para cá em fevereiro, março de 58, a convite de Carlos Maltês. E, começando a profissão, ganhar como. Então, para que eu pudesse vir com outro colega que veio comigo, Carlos Maltês era médico, simbolicamente ganhava alguma coisa e dividiu conosco o salário dele. Um salário simbólico, né? E acontece que você tinha aquela perspectiva de salário e você perguntava, quando vai receber? Daqui a 6 meses você recebe. E quando era para receber esse pavilhão que tem o nome de Landulfo Alves de Almeida, vinha Carlos Maltês com um livro na mão, ó, vocês vão ter paciência, vão ter que assinar aqui, porque o dinheiro vai ser para acabar a obra do pavilhão Landulfo Alves. Então, essa é a história, eu digo até, encantadora do hospital, como identidade com a obra, com identidade com a solidariedade humana, enfim, com identidade com o termo filantropia, o philos, que é uma conjunção grega, de palavras gregas, philos, que quer dizer amor, amizade, e antropos, quer dizer homem, amor ao homem, amor à humanidade. Então, isso nós digerimos e mantivemos na nossa alma, espírito e corpo durante essa vida toda, buscando manter acesa a chama que o professor Aristides Maltês atendeu. E diferente do que você pode conviver com muitos dos que trabalham em filantropia, e eu não tenho cerimônia de dizer, de vez em quando me pedem, não fale mais nisso não, mas eu não me sinto contido, dou o exemplo das Santas Casas de Misericórdia. Hoje, Brasil afora, São Paulo foi o carro-chefe, e a Bahia se engajou nisso também, os hospitais não são mais da Santa Casa de Misericórdia, são Santas Casas. A Misericórdia foi excluída, que na verdade foi quem deu origem a tudo que aí está. Nós aqui, sempre que nos dirigimos buscando alguma coisa, primeiro nós não temos plano de saúde.
Já tivemos 27 planos de saúde aqui na casa, de Bradesco, todos esses planos que aí estão. Sul-América, o IAPSEB, tudo. Mas considerando as dificuldades que trazia da exigência dos que têm plano de saúde para a preferência sobre os que eram carentes, nós excluímos e exaltamos em todo momento. O hospital busca atender, busca assistir aos portadores de câncer carentes, que foi como o professor Aristides Maltês, no lançamento da Pedra Fundamental, em 1940, se pronunciou para a sociedade. E, graças a Deus, nós conseguimos manter essa chama acesa. Tem até uma frase, né, histórica, né, dele: a semente do carvalho está lançada. A sua sombra, porém, não será mais para mim. Servirá, sim, para abrigar os cancerosos povos da Bahia. No dia da Pedra Fundamental, e nós mantemos. Vou lhe dizer mais uma coisa, em homenagem às pessoas que a gente consegue congregar. Na entrada do hospital tem uma lâmpada, você, não sei se você já notou, uma lâmpada acesa dia e noite. Que não porta, se apaga nunca. Não se apaga. Com a frase dele, simbolizando: isto foi fruto de uma senhora que, trabalhando conosco, era uma pessoa muito motivada com a filantropia e de um nome social de livre trânsito, chamava Maria Estuda de Queiroz, que idealizou a lâmpada e colocou ali, depois de procurar com muito cuidado o que seria, marcando permanentemente a frase do professor nessa trajetória de buscar seguidores em prol da assistência às pessoas carentes. E isso funcionou, né, doutor Aristides? Porque é como operar um milagre diariamente, né, eu imagino. Veja bem, funcionou, e a expectativa é de que a força que a instituição ganhou, também sem falsa pretensão, ganhou a nível nacional o nome que nós implantamos na área da filantropia no combate ao câncer, tem nos dado força para um enfrentamento, inclusive, com muito destemor, com muito afinco e resultado das autoridades. Senão, nós não teríamos conseguido chegar onde chegamos. É a força do nome, do professor e da genética na identidade com a solidariedade. Com certeza, mas o senhor passou por algum momento de aflição assim, tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje para socorrer as pessoas? Em algum momento o senhor se sentiu assim, não desencorajado, mas aflito pela situação que se apresentava no momento? Vários momentos vivemos assim. Alguns deles, quem nos salvou sempre foi Mamed Paz Mendonça, no lado... Saudoso Mamed Paz Mendonça. Isso. Eu me lembro muito bem que eram duas pessoas que se encontravam com frequência lá, de modo diferente, era a irmã Dulce e nós. E ele era um homem que abria as lojas dele. Com a irmã Dulce, ela chegava e dizendo: eu quero aquele saco de feijão, eu quero isso, e ele: doutor, é ela que manda. E isso tudo ele permitia. E para nós, ele perguntava o que precisávamos e nos acudia na necessidade de funcionamento de toda a parte da nutrição do hospital. Lhe dou outro exemplo muito sério. Na época do Fundo Rural, que eu tenho citado ultimamente, o Fundo Rural começou nos convênio que fizemos com, aquela altura, era o INPS, se não me falha a memória. INAMPS, não, né? Ou INAMPS, provavelmente, mas eu não tenho exatamente a segurança para lhe dizer. Mas o fato é que o convênio exigia que nós atendêssemos os pacientes. E depois de 3, 4 meses sem receber um centavo, o hospital cheio de pacientes do Fundo Rural, e o caminho vamos parar. Não tem como, de onde tirar recursos para financiar o funcionamento do hospital. Até me deu na cabeça, era aquela altura superintendente da... Não, como foi entrar em nome talvez, mas aí, olha, Fulano, eu estou lhe ligando porque... César Vaz, você deve ter conhecido muito ele, era cunhado de Antônio Carlos Magalhães, etc. Estou numa situação difícil, o hospital vai parar por falta de recursos, não tenho mais como receber os pacientes. E vou ter que dar um jeito.
Não, Maltês tem a paciência acabou. Essa altura, a partir de amanhã, vou mandar levar os doentes todos do funeral chegar aqui para o seu gabinete. Você não é maluco, você não vai fazer. Eu não sou maluco, mas sou disposto. Não deu outra. No dia seguinte, passamos a pegar os pacientes todos aqui e levar lá para Padre Vieira. Meu amigo. Colocar na porta. Uma maravilha. Uma semana depois o dinheiro entrou, se resolveu. Então, foram momentos aflitivos que nós vivemos, mas nunca chegamos a parar. Nunca deixamos de atender doente dia nenhum. Hoje, a completar 70 anos, porque o hospital não teve força, a sua equipe não se motivou. E na maioria das vezes eram pessoas que trabalhavam sem ter retorno. O simbolismo do ganho, como eu já disse, era Carlos Maltês solicitando para que cedêssemos para concluir, por exemplo, esse pavilhão que eu me lembro. Você tem uma placa colocada até de gratidão à época aos profissionais que contribuíram para que isso aqui existisse. Mas na época em que o Dr. Carlos Maltês passou a responsabilidade para o senhor, primeiro ele lhe convidou para ajudá-lo, né, na tarefa aí de dirigir. Depois ele lhe entregou a direção, o comando do hospital. O senhor não se sentiu assim como se fizesse, como se ele estivesse dizendo assim, olha, toma que o filho é teu? Ao pé da letra, e se é que posso dizer no bom sentido, eu fui enganado. Ele me convidou, eu trabalhava no serviço com ele de ginecologia, mas surgiu um problema, que não vem ao caso estar entrando em detalhes, que o diretor à época criou problema e se afastou. E ele precisava de uma pessoa de confiança. Eu estava, na época, a presidência da Associação Baiana de Medicina. E quando eu chego no meu consultório, no início da noite, umas 7, 8 horas da noite, encontro o Carlos Maltês na porta de nossa casa, ali no Canela, dentro da caminhonete. Quando eu ia entrando, ele disse, Arcídio, eu quero conversar com você, mas aqui, na caminhonete. Tá bom, vamos entrar? Não, vamos conversar aqui. Eu vi lhe convidar para você ser diretor do Hospital Arcídio Maltês. Digo, mas nem pense nisso, eu nunca tive experiência. Você chefiou o serviço de assistência obstétrica domiciliar do Estado. Não, eu não tenho que nada, cara, vai atrapalhar a minha vida pessoal. De tanto conversar, ele concluiu me dizendo, então me faça um favor, aceite pelo menos 6 meses. Eu preciso de sua ajuda e você não vai me negar. Eu digo, bom, 6 meses eu vou arriscar. A resposta é que estou hoje até aqui. Os 6 meses, por isso que eu digo, foi mais de 50 anos, de convencer, e a partir daí nos identificamos que uma das coisas que eu também tenho assim como destaque na minha vida, como resposta a mim mesmo do trabalho, é que quando ele estava já com alguns infartos repetidos, ele dizia, Arcídio, você não sabe o que é que estão dizendo aí fora. O que é, cara? Que você é o meu guardião. Eu digo, que honra saber disso. Então, é fruto desses 6 meses de diretor do hospital. 6 meses que já... Aí pronto, foi a época, naquela ocasião, ele queria que eu assumisse a presidência, quando ele fosse trazendo de fora, e eu me recusei, digo, eu não posso largar minha clínica e se eu assumir a direção agora, eu vou ter problema, não tenho como. Mas depois capitulei. Cheguei à direção, depois que ele saiu, cheguei à superintendência, ele estando, e depois que ele morreu, chegou um momento em que a casa, alguém ameaçou aqui, agora vamos mostrar o Arcídio Maltês, vai se transformar num hospital que presta assistência privada. Não vai ficar como está. Vamos informatizar ele todo e acabou essa história de estar atendendo a caridade. Aí, meu amigo, foi inferno. A situação ficou exaltada e a família se reuniu e achou por bem que deveríamos enfrentar aquele momento. E quem foi o boi de piranha foi seu amigo aqui, que à frente tive que assumir, enfrentando a época, a presidência que aqui estava, e conseguimos, contando com a ajuda de Antônio Carlos Magalhães, diga-se de passagem, que é uma figura que tem uma marca indelével nessa casa, é uma pessoa que, se não fosse o apoio que ele nos deu à época,
nós aí estaríamos com um hospital meio incompleto, inseguro, sem atender a demanda que a gente tem hoje. Então, a partir daí, nós tivemos então essa necessidade de virar a mesa, virou-se a mesa e o hospital chegou aqui estamos. E continuou com o espírito fazendo filantropia, né? Aí não mais fazendo filantropia como era antes, porque àquela altura a gente fazia filantropia e a proporção de atendimento de doentes, em 10 pacientes você atende 7 carentes, 2 convênios e 1 privado. Vou lhe contar, já que você me provoca em fatos, está vindo na lembrança, e qual era a situação do hospital com os planos de saúde. Você, como diretor, como presidente ou superintendente, volta e meia via alguém do ambulatório. Maltês, olha, está tendo problema no ambulatório. Um doente do Plancef, uma doente do Bradesco, chegou lá, disse que tem que ser atendido na frente do doente do SUS, porque é paga. Sim, mas há uma regra para atender isso aqui. Isso era todo dia. Até um belo dia, já chegava ao ponto que a gente já estava sem suportar. Que o diretor da época, doutor Natan Madeira de Morafé, me telefona da sala dele, eu estava já no exercício da presidência. Aristides, estou aqui em Palpos de Aranha com um representante da Sul-América. E ele está dizendo que vai agir contra o hospital. O que é que eu posso fazer? Traga ele aqui para conversar comigo. Venha você. E ele trouxe. Quando o representante da Sul-América chegou de um modo muito ostensivo, falando de cima para baixo, não, vim aqui porque não aceito como está, a gente tem aqui a carta do doente que reclamou, quer uma solução imediata, dizendo o diabo, tudo bem, tá bom, companheiro, por favor, deixa eu ler o documento. E qual não foi minha alegria? O documento continha que o doente da Sul-América estava protestando veementemente para ele, porque estava sendo atendido num quarto que tinha paciente do SUS. Que não era possível. Eu digo, meu amigo, me desculpe, mas vocês lesaram esse doente. Doutor, só me respeite, lesaram o doente. Como é que uma pessoa que tem direito ao quarto do SUS paga você convênio? Isso não é lesar o direito dele? Agora você com isso me deu o empurrãozinho que faltava. Como assim? A partir desse instante, não temos mais convênio com a Sul-América. A partir desse instante, acabou o convênio aqui no hospital. Então, um fato a mais dessas andanças do dia a dia no hospital. Mas é um registro muito interessante esse, viu, doutor Aristides? Que momento o senhor considera assim mais difícil para o hospital? A gente sabe que entre 64 e 80 o hospital viveu uma fase difícil, né? Bom, veja bem, 64 o hospital teve uns momentos mais intensos de apagão naquela pequena ajuda que você recebia do órgão do governo. Até porque os interesses escusos de querer ter uma instituição por trás fizeram alguns questionamentos junto ao golpe, ou a revolução, como queira chamar. E nós tivemos momentos difíceis, com tentativa de comprometer as pessoas na figura de Carlos e predominantemente na minha figura, porque concomitantemente eu era presidente do Conselho Regional de Medicina. E alguns médicos à época tiveram uma atitude muito deselegante, muito desastrosa quando saíram daqui. Alguns deles estão vivos, Severino Cortizo, era Luiz Carlos Calmon Teixeira, estou lhe dando nomes assim, Laí Ribeiro, fizeram uma campanha muito desagradável contra o hospital. Estou lhe dizendo porque, fruto disso e da posição que a gente tinha no Conselho, eu fui instado, e me diziam, você é diretor de um hospital, é presidente do Conselho, não pode fugir, o momento é este, tem que seguir essa orientação. E eu digo, eu não tenho orientação nenhuma, senão a orientação da minha consciência e da minha profissão. E terminei sendo levado para
um inquisitório ali no SNI, ali na Rua da Polônia, se não me falha a memória, o edifício, com ameaça, por exemplo, de que eu teria que dar vazão ao que me estava sendo imposto de relação às posturas aqui no hospital dessas pessoas e no Conselho de Medicina, abrindo mão para eles de todo o processo que corria no Conselho de Medicina, que é um processo de médico, ele evolui sob segredo, e meu amigo, eu digo, não faço. Então, eles pediram para mandar o processo para eles, tirar o processo do Conselho e mandar para lá, que eles teriam que eu vencer. Me lembro bem o nome do major, a essa altura que era, se não me falha a memória, era o major Bruni. E seu amigo aqui foi, eu digo, tanto, não sei se o Austin sabe, mas o Vilda sabe, àquela altura, como eu conhecia a minha capacidade, achava que conhecia a minha capacidade de existência, chamei Carlos Maltês, olha, eu estou sendo chamado para ir ao SNI. Não sei de que se trata, mas pelo que já vi algumas oscilações, hospital e conselho. Não vou entregar ouro a bandido, foi a minha expressão para ele. Eu vou, só quero lhe pedir que fique atento, porque se eu não voltar, você avisa a minha mulher e sabe onde eu estou. Eu comecei a ser inquirido às 7h30 da manhã e fui até 1h da tarde, um arsenal de gravadores e pessoas querendo me convencer a isso, que eu teria que entregar, de jeito nenhum. Então, estou convicto da função que recebi e do compromisso eu não me afasto. Não tenho... E consegui, não sei se convencer ou não, mas o fato é que quando deu quase 2h da tarde, eu fui liberado e as coisas fluíram conforme a gente tinha colocado, sem entregar todos os dados que eram exigidos pelos representantes do poder. Os processos, né? Hein? Parou por aí. Parou por aí. Eu não tive mais nenhuma instância e o hospital, até pela habilidade de Carlos Maltês, me lembro agora, que diante das dificuldades que existia para conseguir alguma coisa, que nós temos a ordem do mérito, que se dá comendas a empresas e pessoas físicas que tiveram um papel marcante na luta contra o câncer. E àquela altura o que se dizia para ele, vocês não ligue para o que dizem, mas façam alguma coisa, procure dar uma demonstração de que vocês não estão contra a revolução. Isso eu estou lhe dizendo o que eu ouvi de Carlos. Desse diálogo eu não participei. E ele fez, à época, numa atitude inteligente, premiou as 3 Forças Armadas em reconhecimento, porque aquela altura acontecia ao papel do soldado, ajudando a instituição com sangue, que todo o sangue que se recebia aqui era o Exército, soldados eram doadores, a Marinha que mandava. E acho que isso acalmou. Isso foi uma atitude pessoal, única de Carlos, que eu estou lhe dizendo em detalhe, porque participei e fui eu até que fiz a oração no dia aqui dessa entrega, tanto que não foi aos comandos, foi às bandeiras. É um fato inédito da casa dos 3 setores das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. E a partir daí, o hospital e a família sofreu nenhum tipo de retaliação. Dificuldades comuns, não tenho a menor dúvida. Foram dificuldades comuns. Embora tenha um epílogo através de Arthur Campos da Paz e Delfim Neto, que Arthur Campos da Paz era um nome na área de combate ao câncer e muito importante a nível internacional. E nós não tínhamos, a Bahia não tinha acelerador linear. E o Ministério da Saúde não estava nos atendendo. Então, com a amizade de Carlos Maltês, que ele tinha com Arthur Campos da Paz, ele conseguiu, através de Delfim Neto,
no Ministério da Economia, àquela altura, o Ministério da Fazenda, dinheiro para comprar o acelerador linear. E assim, à época, portanto, da Revolução ou do golpe, eu digo Revolução porque era sempre como eu chamava, mas eu tenho um amigo que está presente aqui, me chamou, e você chama Revolução, não foi golpe? Então eu faço juiz a ele e digo as duas coisas. Conseguimos receber, então, o acelerador linear nesta fase de 64 até 1980. E a partir depois disso, aí o hospital deslanchou? Não, a história do hospital, Raimundo, é outra, com o Sistema Único de Saúde. Eu lhe disse o que ele representa. Ele só tem 2 graves defeitos, gravíssimos, e que é difícil de solucionar. O SUS. Os gestores públicos, que são, na esmagadora maioria das vezes, são bitolados para a saúde, são verdadeiros, assim, canibais nesta área, se aproveitando do recurso público para interesses políticos, pessoais, do que propriamente para o que é a saúde, e também dos canibais da filantropia. As pessoas que vêm trabalhar aqui, não vou citar nome, respeitando as instituições, mas a grande maioria das instituições de grande projeção a nível nacional, na área de combate ao câncer, na área de cardiologia, são instituições que começaram como filantrópicas, continuam recebendo as benesses filantrópicas, não pagam imposto, não pagam a taxa patronal, e hoje não atendem mais a SUS, senão simbolicamente, transferem para terceiros hospitais. Então, essa deformidade, como eu digo, o empresário que chega para uma entidade como a nossa e pretende que ela seja independente, tenha lucro, destrói o objetivo real da entidade. Por exemplo, nós trabalhamos, precisamos de sobra para poder sustentar a instituição. Mas não que seja essa sobra a nossa razão principal de ser. A razão principal de ser é você ter sobra na solidariedade, sobra na prestação do serviço, sobra na filantropia. E nós assim o fazemos. Nós atendemos muito a cada final de exercício, como agora você pode ver nos nossos balanços, de gratuidade, além do que é SUS. Nós encerramos o exercício com 2,5 milhões, 3 milhões, que a casa dá para o doente, que o SUS não dá, ainda não pode dar, porque é de se entender muita coisa do SUS, quando se fala de plano de saúde privado, que o universo do SUS, a expressão seria o mundo todo, inclui todo mundo. Então, quando você dá para um, tem que chegar até lá na ponta, e é difícil a quantidade para você poder financiar, mas de relação ao empresário que vem para cá com esse espírito de cobrar, destrói a instituição na sua finalidade original. Veja os hospitais, se você parar, faça uma reflexão. Na Bahia, por exemplo, 2 hospitais que são comerciais não merecem nenhuma censura, na minha visão. Aliança, que é um hospital que foi feito para lucrar com a medicina. É uma casa de negócio da medicina séria. Então não tem o que discutir. Ele não se propôs a fazer caridade. E o outro, que me consta, é o Hospital da Bahia, que está na mesma linha. No mais, eu não estou entrando em detalhe, mas veja quem tem o SEBAS, o Instituto Certificado de Filantropia, e como isso funciona nessa busca de cumprir o papel social que o governo lhe delega. Você está representando ele aonde ele não tem competência de fazer tecnicamente e muito menos competência administrativa, porque ele não tem o jogo de uma entidade privada que nós temos como entidade privada, mesmo como filantrópico. É mais fácil você fazer uma tomada de preço, é mais fácil você buscar recursos do que a burocracia que você tem no serviço público. Então, são 2 vantagens enormes, que se hoje você tem organizações sociais, isso e aquilo, que você vai ver no bojo dessas organizações, há um interesse um pouco mais de atendimento a exigências da área privada, que não precisava mudar nada das instituições filantrópicas.
elas já são as parceiras, aquela história aí, passar o convênio público-privado, somos nós. Você predomina recebendo recurso público, o que você precisa, sim, aqui no hospital e nos outros todos, que eu me bato com muita frequência em toda a exposição, como nesse encontro que estou tendo com você, o que é preciso é fiscalizar cada vez mais. Na hora que vier para cá, se eu tenho 100% SUS, estou trabalhando com o capital para financiar o hospital com 90% de recurso público, tem direito de estar aqui dentro com uma sala, um ambiente para fiscalizar, para evitar o que acontece. É a transparência, né, doutor? A transparência, né? Exatamente. Que é importante, né? Que gera credibilidade, né? E o momento da pandemia, meu amigo, demonstra isso, que você vê como ainda, mesmo com o próprio SUS, a periferia como está alijada. E essa gravidade que o Brasil está tendo de um modo vergonhoso na realidade sanitária, é o quê? É fruto desse abandono, é fruto desse descaso. Essas pessoas não têm nada. E quando não tem nada, nós que estamos cá do outro lado, pagamos esse preço, porque elas vêm para cá. Eu imagino como foi mais difícil enfrentar a pandemia, né, doutor Aristides, nesse período aí. Sem dúvida. E se não fosse o SUS, meu amigo, não seria uma catástrofe, não seria uma hecatombe. Você não tendo o Sistema Único de Saúde para, de alguma maneira, minorar, fazer um aconchego a essas circunstâncias e você poder ter uma solução um pouco decente. Porque a nobreza que o SUS representa, meu amigo, é o que ele tem de melhor na sua face para apresentar ao mundo, o Brasil. Não tem nada mais bem intencionado, mais bem estruturado do que o Sistema Único de Saúde. Só quem vive como o senhor, né, quem sabe, né, da importância, né, do sistema. Eu só tenho medo dos gestores. Agora, tenho medo, estou exagerando, porque pelo contrário, o esporte que eu pratico é um enfrentamento. Mas um enfrentamento porque sou mais valente do que os outros, sou mais homem do que os outros, não. Mas que a nossa obra é muito mais do que o trabalho deles lá e do que representa o contexto. Agora, doutor Aristides, o senhor, o hospital que depende exclusivamente do SUS, né, e das doações, consegue atender 3.000 pessoas, a mais de 3.000 pessoas por dia. Quer dizer, isso é um milagre, né? Qual é a mágica? Né? Já que vamos abandonar o milagre, vamos falar assim, o que é que o senhor consegue fazer para equacionar, sabe, essa situação que não é uma situação fácil? Eu já disse a você que em nós, família Maltês, eu digo que eu acho um pouquinho genético de origem essa motivação. Agora você tem encontrado respaldo nas pessoas. Por exemplo, hoje nós temos na nossa diretoria 2 pessoas que não são de origem da casa, mas que são um exemplo de identidade com isso, que trabalham sobrevivendo aqui conosco e que se identificam com uma trajetória política, social grande, que é o caso do Dr. Washington Couto, ex-secretário de Assistência à Saúde a nível do Ministério da Saúde, ex-secretário de Saúde, porque a identidade dele com a causa, a solidariedade, com a filantropia foi tal que nós namoramos enquanto ele acabou a função dele pública, corria atrás, com medo danado de que ele não aceitasse, porque, como digo sempre a ele, tem um receio enorme do futuro, que uma pessoa como você, que tem o cabedal que tem nessa área, deve ser enamorado. Se o PT voltar ao governo, eu não tenho a menor... Rezo para que não aconteça, mas estou lhe dando um exemplo. E a outra é de um colega, que era médico plantonista da casa. O primeiro momento que tivemos foi de grandes embates por posições chocantes que se desencontravam, que era Humberto Luciano, que é o superintendente, e hoje a célula máter de todo o trabalho que a gente faz no relacionamento com o poder público, com os gestores. Não está hoje aqui, que está com um pequeno problema de saúde, mas é uma pessoa que está inteiramente identificada. E essa moça que você está vendo ali, aquela senhora menina,
é médica, é filha de Carlos, e a tentativa é ela, com o empenho que tem desde a infância em casa, vendo as lutas com o hospital, de que mantenha essa chama com esse entusiasmo e comece a agregar pessoas que acreditem na obra. Nós não recebemos nenhum médico, nenhum funcionário, nenhum voluntário para trabalhar no nosso dia a dia sem ter um mini curso aqui, umas mini palestras de 2, 3 horas, mostrando o que é a filantropia, mostrando o que é o hospital, a origem da Liga Baiana contra o Câncer e a necessidade. Se vem pensando em enriquecer, não venha para cá. Mas se venha em enriquecer financeiramente. Agora, se enriquecer tecnicamente, e é o que mais nos ajuda, que os nossos doentes são os mais difíceis. A doença, na maioria das vezes, muito avançada, vem lá da periferia. Eu chamo sempre, numa expressão mais modesta, amolar a mão aqui é uma coisa facílima, que você lida com o mais difícil. E alguns profissionais crescem tanto que são içados para outras áreas e não. Mas a grande maioria dos que trabalham conosco, eu vou lhe dar mais um exemplo. Você puxa e quando fala do hospital, a gente se empolga. Eu tenho tido crises financeiras, dificuldades grandes, porque o SUS atrasou, a tabela não foi corrigida, um aparelho maior porte quebrou, e tivemos durante esses últimos 5, 6 anos, umas 2, 3 vezes. E eu precisava ter por mês assim, uma economia de 200 mil reais, 250 mil reais. Onde é que eu ia buscar isso? Então, a campanha já estava no seu ponto, não rendia mais. Então, fui buscar em quem? Nos profissionais que trabalham na casa. Pedi a todos eles, preciso que vocês, do que ganham aqui na casa, vocês façam uma doação ao hospital de 10% a 20%. Meu amigo, durante 6 meses, passei a ter por mês quase 400 mil reais. Olha só. Com a ajuda dos próprios funcionários. Dos próprios, deles próprios. Por quê? Acreditam na obra, acreditam no que eles fazem. Não é? Ninguém veio. Se você me perguntar, teve alguém que disse não tive tive cara feia no início, claro, mas mal teve, meu orçamento, eu não estou lhe cobrando. Estou lhe pedindo. Eu estou lhe pedindo. Se você acha que pode, faça, porque garante o amanhã. Então, isso já aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Tanto que agora que nós estamos num momento crítico com o gestor municipal, no que tange a débito, a primeira coisa que ocorreu e que alguns me perguntaram, por que é que não vai pedir aos colegas? Não posso. Já está se tornando um hábito. Eu, se fosse eles, começava a desacreditar em você por sua falta de capacidade de administrar. Não vou fazer. Alguns já procuraram, digamos, pessoalmente, perguntando. E nós não. Estamos buscando outros meios, porque acho também que é exagero. Eles devem estar passando um pouquinho de limitação no próprio momento que todos estão vivendo. Então, Raimundo, é exatamente isso. A obra tem feito morsa nas pessoas, no conjunto dos que aqui trabalham, que permite que você possa levar com dificuldades, muitas vezes com grandes dificuldades, mas sem queda e sem quebra do seu princípio fundamental, que é o da solidariedade. E é esse espírito que vai buscando soluções, né, para resolver perfeitamente os problemas. Doutor Aristides, e nesse período aí da crise, né, sanitária provocada pela pandemia do coronavírus, as fontes pagadoras honraram com seus compromissos perante o hospital? Parcialmente. Vou lhe dar um exemplo. Durante esses últimos 30 anos, esse hospital, com essas providências rotineiras que a gente toma administrativamente, de um modo muito honroso para nós chegamos a trabalhar 3 meses com um hospital, porque eu separo para apresentar à sociedade 2 tópicos no balanço. O balanço geral da casa, que é da Liga Baiana contra o Câncer, que é o balanço para sustentar o hospital como um todo. Mas o balanço da produção do hospital. O que ele produz, ele seria capaz de viver sozinho?
Durante 3 meses nós conseguimos, tivemos um superávit de 1,5 milhão, 2 milhões, um período em que uns 3, 4 anos atrás. Mas a coisa foi se agravando de tal maneira que chegou o período da pandemia, nós estamos trabalhando não com o hospital, mas com o déficit da Liga Baiana contra o Câncer. O déficit mensal está oscilando 1,5 milhão, 2 milhões, que nós estamos sem saber o que fazer, porque não tem, conversa com o diretor administrativo, corta a despesa daqui, dali, acolá, só não cortamos o que é necessário para o doente. Por exemplo, se um doente chega hoje precisando de um transporte para ir para Xique-Xique, uma hipótese, e não tem como fazer, nós pagamos o transporte. Alguma solução tem que ser dada. Nós alugamos um hotel ali em frente, 13 leitos, que o SUS não paga, a doação é que cobre, quando tem, para que os doentes que não podem ir para casa e continuar o tratamento da radioterapia, da quimioterapia, vá para lá. Então, mostrando a você o nosso universo do que eu disse há pouco. Nós temos déficit financeiro, mas temos superávit social, que é a filosofia que nos rege. Então, de pronto, o que é que acontece? Você vai ver a coisa mais esquisita, e que eu, como disse a você, gestor é quem atrapalha tudo, sobretudo gestor público. Perante a situação que se vive agora na pandemia, a Câmara aprovou que os contratos que nós temos com os gestores, nós, Aristides e o Brasil todo, eu não sei a situação lá de fora, sei a nossa aqui da Bahia e especialmente a nossa, de que no momento, enquanto durasse a pandemia, isso foi até o ano passado, foi feito de nova lei, enquanto durasse a pandemia, os hospitais receberiam pelo seu teto o valor do contrato. Por exemplo, o valor do contrato nosso com a prefeitura é da ordem de 11 milhões de fração. Mais ou menos isso, não lhe dou redondo que eu não tenho na cabeça. Pois é, o gestor não faz. Ouviu a procuradoria disse que não era assim e paga pelo que você produz. Essa diferença que vem de lá está ficando para o órgão público, para o gestor público. E nós estamos recebendo muito menos porque a clientela caiu também. Houve um momento que a clientela não pôde se deslocar ou ficou com medo da pandemia. O faturamento nosso... blackout, né? O nosso faturamento caiu para cerca de 8,5 milhões. E aí, como é que nós vamos fazer frente? Não temos. E não adianta que nós estamos buscando... Eu tenho dezenas de expedientes dirigidos ao gestor, ao secretário municipal de saúde, tenho dirigido ao prefeito, já tenho 4 expedientes, sugestão do secretário municipal de saúde. Vamos ter uma audiência com o prefeito para resolver isso. Léo Prates, que o hospital está com a razão. Vou lhe dizer mais o que complementa essa razão. E isso desde junho não fomos recebidos, já mandei avisar que chegando outubro, historicamente, nós nunca deixamos de fazer nada, vamos começar a reduzir nossa clientela. Por quê? Na área de cirurgia plástica, na área de oncomatologia, nós estamos com dificuldades com a equipe médica, porque os valores que eles retribuem e não estão correspondendo a essa determinação que veio do governo federal, não está chegando aporte de recurso nenhum para nós. Então, esse é um ponto. Além do mais, dentro desse princípio de atender a clientela a mais do devido, na gestão de João Henrique, nós atendemos durante um mês, com consentimento, parece Gilberto José, se não me falha a memória, que era, ou a esposa dele, Tatiana, parece que assumiu em seguida, atendemos aos doentes acima do que nós tínhamos a capacidade, tínhamos combinado com a prefeitura, com autorização da prefeitura, pode atender. Não pagaram. Isso gerou um débito da ordem de 10 milhões de fração, 11. Nós entramos na justiça, só para você ver. Tramitou todos os degraus da justiça, já estamos, causa vencida,
Mesmo assim, não... O valor está em 20 milhões e fração, com a correção, e não recebo. Temos buscado, vamos parar um instante e tentar compor de alguma maneira, até que não me dê o recurso todo. Mas é preciso, então, se parar, se tiver alguma coisa, nós não paramos por falta de dinheiro. Nós vamos parar porque estão passando o calote na instituição. Esse é um ponto. Na gestão de ACM Neto, a mesma coisa. Era o doutor Zé Antônio, que é o provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Da Misericórdia não, provedor da Santa Casa da Bahia, desculpe, porque a Misericórdia já foi excluída. Ele nos autorizou durante 2 meses a mesma coisa. O que nós combinamos, digamos, era atender 5 mil doentes, mas vocês podem atender mais 2 ou 3 mil doentes. Do aporte. Até porque nós somos o único CACOM, o único centro especializado de câncer de todo o estado. Não tem nenhum outro que atenda a SUS. Então, isso resultou num total de 40 milhões. Não pagaram. Está na justiça, já nos seus últimos degraus, e o valor atingiu a 53 milhões. Esse ainda não concluiu, mas está para ser concluído. Então, se você somar o que é débito da gestão ACM Neto e de João Henrique, e o débito que é feito agora dessa diferença do teto para o que eles estão pagando, a prefeitura está nos dever, por mais incrível que pareça, por mais que você se assuste e não acredite, 100 milhões de reais. É o valor do débito da prefeitura, que equivale a praticamente a 10 meses de faturamento anual no relacionamento com o gestor. Daí eu teria dito que a pior parte, a parte mais negativa do SUS são os gestores, que na hora de receber o recurso federal, de fazer média dessa ou daquela maneira, está todo mundo na coluna da frente, na televisão, o que for. Na hora de pagar, é dessa maneira. Na hora de repassar, né, que é obrigação, né, na verdade. Esse dinheiro que a prefeitura lhe deve solucionaria todos os problemas do hospital, certamente. Não só solucionaria todos os problemas, nos permitiria avançar muito mais, porque a gente tem pendências, muito, por exemplo, da área do governo estadual, o governador Rui Costa, que nos ajudou muito agora na construção na nossa segunda UTI, mas está em fase final. Esse terreno que tem aqui ao lado, o governador Rui Costa esteve aqui, doutor Maltês, esse terreno aí é do senhor? Não. Mais ou menos dessa maneira vai ser. Procure o proprietário e diga que eu vou disponibilizar ele para a instituição. E já está no Diário Oficial, já está disponibilizado. Então, nós vivemos um pouco angustiado em espaço. A nossa fisioterapia, por exemplo, vive num espaço muito acanhado. Então, há uma perspectiva de um dinheiro desse, saindo, de construir o hospital se espraiar mais, para dar mais agilidade e conforto na sua atuação. Tratar os doentes, né? E o básico são eles, amigo, porque o doutor Washington está providenciando em algumas emendas que a gente receber, algo que você talvez se admire. Se você for, por exemplo, nossa pediatria aqui, a unidade para criança, a oncopediatria, não tem outro hospital no Brasil, nem o de Silvia Brandalize, em Campinas, que é a Fundação Boldrini, que é o de maior destaque a nível nacional, que seja como nós somos. Nós não temos enfermaria. Nós temos 18 apartamentos para mãe, filho, ou criança e acompanhante, com o mesmo tratamento que você dá em clínica privada. Então eu solicitei isso, que o doutor Washington, já combinamos, está para receber uma emenda parlamentar. E o que é que nós vamos pedir agora, antes de mais nada? Para em todos os leitos de apartamento do hospital, que é para SUS, ter cama elétrica. O doutor Washington me levou lá na oncopediatria. Pois é. É realmente exemplar, né? Aliás, o Aristides Maltês, de modo geral, é referência no Brasil e no mundo, né? Você vai ver dentro das histórias que você sabe, eu já disse, Carlos Maltês era um homem muito ligado às senhoras, à sociedade, pelo que ajudaram
no evoluir da instituição. Você vai ver na enfermaria lá, onde era antigamente a enfermaria de criança, tem uma placa do Yeoman's Club, que foi quem conseguiu colocar. Mas a nossa oncopediatria aqui era uma coreia, era um desastre. As crianças viviam soltas, não tinha controle, era de chorar. Um belo dia, depois de várias tentativas, eu procurei Carlos Maltese, eu era diretor da sua época. Carlos, vou fechar a pediatria. Ah, você não vai fazer uma coisa dessa, não pode, o que é que vai ser, o que é que a senhora vai dizer? Carlos, tudo bem. Se não pode, eu vou deixar a diretoria. Um detalhe para você, quando eu assumi os 6 meses e a vida toda que fui como diretor, eu pedi minha renúncia, admissão do cargo, deixando a data em branco e o papel na mão dele. Na hora que você não, nós temos estilos inteiramente distintos. Na hora que você achar que eu não estou correspondendo, bota a data e me comunique que eu estou demitido. Então, trabalhávamos assim. E depois que eu contei a ele o que havia constatado, ele, com muita tristeza, concordou. Tá bom, vamos ver no que é que vai dar. E fechou, os problemas não vêm ao caso. Mas eu disse a ele, olha, Carlos, se porventura eu tiver vida e ainda estiver por aqui, eu vou me esforçar para fazer uma oncopediatria condigna, que mereça receber essas crianças. E fez. Hoje eu só tenho uma frustração enorme, é que ele não está vivo para ver. Né? Porque mas quem sabe se ele não está vendo lá, né? Alegria grande, aquilo que a gente colocou noutra época acontecesse agora. Vamos conversando e vão surgindo coisas, como eu estou lhe dizendo. E a pediatria é o nosso orgulho. Agora, toda a cama do hospital, você vai daqui a provavelmente uns 6 meses, é quando deve entrar esse dinheiro, você vai encontrar cama elétrica para os pacientes. Eles vão se sentir mais à vontade, vão ter dificuldade para aprender, por causa do nível, mas vão ter aquilo que você e eu temos quando vamos a um hospital privado. Que maravilha. Doutor X, e a sociedade baiana ajuda? Se ajuda? Como deveria? Olha, isso é um mau Brasil. Se você lê a comparação de percentuais de doação a nível mundial, Europa é uma beleza, Estados Unidos também tem uma realidade muito grande. Por incrível que pareça, a nível América do Sul, nós estamos lá embaixo, o percentual é muito baixo. O nível de solidariedade ainda... Não, o nível de doação. De doação. Isso, doação que reflete a sensibilidade para com a causa. E nós vivemos nesse contexto. Temos piques assim, por exemplo, uma família que é ligada à casa, centro cirúrgico, várias outras obras que nós temos aqui de compra de equipamento, que a família de Clemente Mariani tem sido uma mão na roda. Um ambulatório que nós temos mais novo, o centro cirúrgico, foi tudo com doação da família Mariani. Tivemos uma outra grande expressão de doação, Sérgio Pedreira de Cirqueira, por exemplo. Todo o nosso pavilhão de imagem foi feita por doação dele. Tínhamos uma doação, fruto da presença de Marília, trazendo ele para a instituição, de Eduardo Santos, que era irmão de Roberto Santos. Esse era das doações sui generis que eu recebia. Ele se motivou tanto com a instituição, ele colaborava anualmente mais de uma vez. E lembro muito bem de uma das vezes, no mês de junho, ele me telefona, doutor Maltese, o senhor não me procurou para doação. Não está precisando de dinheiro, não é? Espera aí, doutor Eduardo, eu estou lhe telefonando, porque eu estou assinando um cheque de R$200 mil para a instituição. Olha só. São pessoas assim. Agora, se eu lhe disser, tem uma geóloga da Petrobras, não vou dizer o nome porque ela coloca as dificuldades de relação familiar em função do patrimônio dela, que também no final de ano chegou aqui, ela foi uma determinada outra obra, que não vem ao caso, e teve dificuldades de contato. E a pessoa virou e disse, olha, vá, passa o cheque e entregue ali, que está resolvido. Mas eu vou fazer um cheque vultoso. Não tem problema, pode estar tá tudo correto. Ela saiu da obra que ela tinha ido e veio para cá.
procurou a minha secretária e conversando, eu queria ver se falava com algum diretor que eu quero fazer uma doação grande. Aí a menina veio, doutor Maltês, não tem problema, mande entrar conversar comigo. E como não foi da surpresa, isso tem 2 anos. Ela fez uma doação, o que é Petrobras, isso sem entrar no nosso detalhe, mas o que é a Petrobras em si. Ela sentou nesta sala lá em cima e assinou um cheque de R$1 milhão. Puxa vida. Então, 2 anos atrás. Essa é a nossa realidade. Entendeu? Ela dizendo que ficou muito satisfeita, porque aqui tinha sido recebida por um diretor, que ela queria era isso, mas também. Agora, se você me perguntar o que é que eu tenho constante como doação, dos carnês, com as prefeituras hoje, há um trabalho que elas nos dão uma complementação de 1.000, o equivalente a um salário mínimo, no máximo R$2.000. Não queremos dinheiro grande. Hoje nós temos 101 prefeituras que colaboram com isto. Nos dão, portanto, R$100 e poucos mil por mês. E de doação conseguida através dos carnês, através do setor de marketing, nós temos assegurado a média mensal de R$450 mil mês. De doação. Isso do constante. Na média. As pessoas que colaboram sistematicamente. Esse fato de 1 milhão, de 200... São esporádicos. Esporádico, são isolados. Mas a média é de 450 mil, que já é uma contribuição importante. Se não fosse isso, meu amigo, era um desastre. Isso nós temos fechado, seguro, todo mês. Às vezes cai um pouquinho, no outro mês aumenta, mas temos a participação da sociedade, ela sempre foi fulcral para a sobrevivência da Liga. Sobretudo a sobrevivência do hospital, porque aqui é um fenômeno que naturalmente a gente tem que entender. O filho é mais importante do que a mãe. Porque você fala em Liga Baiana contra o Câncer, não causa o impacto que você fala no Hospital Aristides Maltês. E é onde, através do que a gente recebe bem mais doações. Muito bem. Doutor Aristides, se deixar, a gente passa aqui o dia todo conversando e ainda vai ficar assunto pendente, né? Mas como a gente tem que encerrar, eu queria lhe pedir para fazer uma projeção. Que futuro o senhor enxerga para a Liga e para o hospital? Basicamente, é a fé que a gente tem no nosso trabalho. É a fé que a gente tem na mensagem do professor, que até hoje em dia ela causa muito impacto quando se leva a história da instituição com essa mensagem. E já que você falou em frase dele, exatamente nesse sentido, diz bem o que ele pensava do futuro e que nós adotamos. Numa solenidade em que ele fazia uma solicitação à sociedade, e alguém disse que deveria ser muito cuidadoso, que era o fato de pedir. E ele usou uma frase que tenho sempre na mente: nada peço para mim, por isso não me acanho de pedir. E se não conseguirmos realizar o que pretendemos, não importa, outros prosseguirão. Nós acreditamos nessa postura de que a mensagem continua viva e que outros, por certo, vão prosseguir para garantir um futuro da instituição. Tanto é que, pensando nesta condição, com os meus 88 anos, estamos investindo nessa jovem senhora que eu já lhe disse aí, para que continue, que é uma coisa que inequivocamente pesa na manutenção da instituição e na condução, é o nome Maltês. Sem dúvida. Porque não vivido por mim... se confunde com a instituição, na verdade. Não vivido por mim, mas vivido sobretudo por Carlos. Não seja modesto. Hein? Não seja modesto. Não, Carlos foi importante, o senhor também. Se dizia sempre o seguinte: toda vez que você passa a instituição para um nome não maltês, no caminho você é chamado correndo para carregar a alça do caixão. E a gente aqui tem que chegar e tirar esta figura de que a instituição está morrendo. Mas
família Maltese é sinônimo de credibilidade, de solidariedade, de amor ao próximo, né? Esse exemplo que está aí para o Brasil inteiro, o mundo inteiro ver, né? Sem dúvida tem uma tradição de peso, claro. E essa tradição de peso ajuda porque hoje o grande nome da família se espraia pelo país afora em função da obra. Vou lhe dizer mais... Da gestão da obra, né? Vou lhe dizer mais em função do meu convívio com o Carlos nesse local aqui. Um dos momentos que a coisa estava difícil, isso e aquilo, ele estava botando fogo pelas ventas, sem poder saber o que fazer, etc. Ele estava aí na porta, eu chegava para trabalhar. E aí, Carlos, por que você está com essa cara assim tão tensa? E aí me contou o fato. E ele para mim, eu digo, Carlos, larga isso, rapaz. Você vai terminar lhe matando. Larga isso. Já que está assim, não posso me afastar da instituição. E todo o trabalho de uma família como a nossa aqui é justificável para ter um suporte para uma instituição como essa. Então, o valor da instituição que era dada por ele para a família, hoje ela retribui com isso que, com a participação ampla da família, conseguiu dar esse respaldo de consistência na obra a nível nacional. Que maravilha. Vou lhe dizer mais uma coisa que é orgulho para você saber que a história se espraia. Chegando numa biblioteca internacional, o formidável era um reitor que tinha nacionalidade americana, mas era brasileiro, chamava Koch Weiser. Aí falando, a nossa biblioteca, Harvard, a Universidade de Harvard. Aqui nós temos publicação de todo mundo, das publicações que têm nome. Aqui, aquela altura eu estava com meus poucos 40 anos, mas baiano, junto ao pessoal do Sul todo, o único nordestino era a minha pessoa. Mas aí me atrevi. Eu digo, mas é verdade, reitor? Eu não acredito. O senhor não tem direito de duvidar. Eu disse que eu não acredito. Vou perguntar ao senhor, por acaso, aqui na biblioteca, tem os arquivos de oncologia do Brasil, da Liga Baiana contra o Câncer? Por quê? Eu gostaria de saber. Vou mandar ver. E meu amigo, que satisfação, veio a secretária dele da biblioteca com um exemplar. Olha só. Na Universidade de Harvard, o que é naturalmente um orgulho e que isso reflete o nome da fundação, do hospital, está lá. O nome que a instituição tem e que está presente além dos nossos limites. Que espetáculo, né? Que maravilha. Isso é gratificante, né, doutor X? Sem dúvida. O senhor deve ter se sentido, deve ter se emocionado naquele momento, quando viu lá em Harvard o nome do hospital, o nome da Os meus colegas ficaram surpresos, porque ficaram todos um pouco, digamos assim, desapontados. O Maltese deve estar fazendo alguma bobagem aqui, vamos passar por uma vergonha. E depois foi o orgulho que sobrou para que a gente se exultasse, tendo uma resposta desse tipo. Que maravilha. Doutor Aristides, vou ter que encerrar com pesar, né, a nossa conversa, que foi tão boa, tão produtiva, tão interessante, né? Mas é o jeito. E quero lhe desejar vida longa e lhe parabenizar mais uma vez por essa obra tão grandiosa, né, que serve tanto à Bahia. E agradeço os parabéns, o reconhecimento é para todos que trabalham aqui, que naturalmente a gente coordena, mas se não fosse a motivação dos que trabalham, a obra não estaria como está. E registrar, você nos distinguiu muito com a sua presença, também com o nome que você tem ao nível da imprensa, ao nível do maior órgão de publicidade do país, que é a Globo, mas você sempre com essa figura nordestina simpática, competente e objetiva, como tem demonstrado sempre. Agradeço em nome da instituição, o meu, e sempre as ordens para que o amigo precisar. Oba, eu que agradeço. Muito obrigado.